Esse é aquele reflexo alemão. Sempre terceirizamos a segurança em toda a história do governo federal. Dissemos, os americanos resolvem, participamos um pouco e depois vemos o resultado. Esses tempos definitivamente acabaram e isso não é fácil para um país nessa situação geográfica arriscada, bem no meio da Europa. Mesmo em uma futura guerra europeia, seríamos a área de concentração de tropas, o centro logístico e estaríamos altamente em risco. Caso a diplomacia convencional fracasse no Oriente Médio, quais opções estão sendo debatidas nos meios militares? O senhor acredita mesmo que uma arma nuclear tática poderia ser usada contra o Irã? Meus queridos, uma olhada rápida nos números puros. 81% assistem sem ter se inscrito no canal. Se vocês quiserem apoiar esse trabalho e garantir que continuemos fazendo perguntas incômodas e convidando convidados de alto nível para conversas francas, apertem agora rapidinho o botão de inscrever-se. Basta um clique seu para nos ajudar muito. Obrigado pelo apoio. Agora, vamos direto ao nosso convidado de hoje. Senhor Erfurt, o senhor é ex-general, acompanhou Angela Merkel de perto durante anos e, para mim, é um dos poucos interlocutores capazes de reconhecer padrões geopolíticos. Hoje não precisamos de escribas pagos ou teóricos, mas sim de pessoas como o senhor que realmente atuaram no centro do poder. É um prazer tê-lo aqui hoje. Também estou feliz, senhor Azawi. Antes de tudo, uma pergunta pessoal, Sr. Fart. Como o senhor consegue, no seu trabalho diário, cavar por todos esses abismos geopolíticos, nomear os perigos com tanta clareza e ainda assim não perder a esperança? Acho que o mundo, de certa forma, enlouqueceu, mas quando olho para a história mundial como historiador, sempre foi assim. Não compartilho da opinião das pessoas de que hoje a situação seja tão diferente do que já foi em muitos momentos do passado. Só o período após a Segunda Guerra Mundial. Se você pensar bem, não, a Guerra da Coreia, ela poderia ter se tornado uma guerra mundial. Todo o potencial estava lá. Desde a fundação da OTAN, a Alemanha ela acabou se tornando membro. A crise da Hungria, a crise de Cuba, depois a crise da Tchecoslováquia em 68 e todas essas histórias, a decisão de dupla via da OTAN e assim por diante. Tudo sempre foi extremamente louco. Também os atores no palco. Não é novidade o que anda por aí. Quero dizer, eu não quero isso. Vou dizer, simplificar. É verdade que a Alemanha precisa tomar cuidado. Nós somos simplesmente um país no centro da Europa. Esse é basicamente o nosso problema de segurança há 500 anos, desde a Guerra dos 30 anos. Estamos bem no meio disso. Isso é o perigoso. Estamos muito expostos nisso. Se você pensar na possibilidade de uma escalada da guerra na Ucrânia para uma guerra europeia, o que pode acontecer? Estamos em uma situação diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Eles estão em uma posição geopolítica muito confortável. Eles travaram muitos conflitos no passado, mas nunca em seu próprio território, talvez com exceção da Guerra de Secessão. E aqui é diferente. Ou seja, a Alemanha, isso também era assim durante a Guerra Fria, claro. Tínhamos a maior concentração de forças armadas aqui no nosso país, totalmente cheio de armas, e se algo desse errado não teria sobrado nada do nosso país, hoje, de certa forma, é parecido. Por isso precisamos ter cuidado. Mas no princípio, isso não mudou. E geopolítica, eu até fico feliz que as pessoas estejam falando sobre isso, sobre as conexões geopolíticas. Isso acontece. É até uma novidade tentar entender como as grandes potências agem e qual é a lógica por trás do que elas dizem oficialmente e o que realmente está por trás disso. Sim, em parte são abismos, mas também é gratificante poder contribuir para o esclarecimento. Esse é o tema da minha vida e profissão. Sim, nem sempre é prazeroso conhecer bem esse assunto, quando se acredita entender as conexões. Mas eu também adquiri experiência correspondente na área internacional, assim como profissionalmente na estrutura institucional e também na área científica. Por isso, eu acredito que posso contribuir bastante para explicar e esclarecer isso. Não posso mudar isso, pois não sou político e nem quero ser. Com certeza você pode. E você acabou de lançar mais um livro com Klaus von Donani. O primeiro já foi um best-seller. O novo se chama Paz. Como se faz isso? Pela editora Westend. Essa janela até o final de 2026 é realmente nossa última chance antes que Putin e Trump joguem a Europa definitivamente no abismo? Bem, de qualquer forma, é uma janela política que nós, europeus, deveríamos aproveitar. Quero dizer, simplesmente a janela de oportunidade que a administração americana abriu. Eles estão buscando algum tipo de acordo com os russos e já estão conversando com eles por todos os canais há 1 ano e meio e também cooperam economicamente.
Os serviços de inteligência, quartéis generais, comandantes supremos, prefeitos principais e chefes do Estado-Maior também estão envolvidos. A comunicação ocorre em todos os níveis. Nós, europeus, especialmente os alemães, nos orgulhamos de não falar com Putin, como se disséssemos, isso não se faz. Isso é um comportamento um pouco infantil, na verdade, na política internacional, porque é preciso conversar com todos. Dizer que não dá mais para conversar com alguém é decretar o fim e a falência da política, pois significa desistir de moldar as coisas. Mas é claro que isso vem depois de tudo o que aconteceu na guerra da Ucrânia. Já estamos entrando no 5º ano e uma solução militar não está à vista. Na verdade, nunca esteve. Desde muito cedo, ficou claro que militarmente não seria possível virar a situação a favor da Ucrânia e por isso é preciso negociar. Se não fizermos isso, russos e americanos vão fazer, já estão fazendo. Nem estamos na mesa e ninguém nos ouve. Mas poderíamos aproveitar essa janela de tempo. Enquanto Trump estiver no comando também do lado europeu, entrar nessa questão, ou seja, não criar um novo formato com os russos. Acho que isso não adianta muito, mas não podemos simplesmente deixar as coisas acontecerem do jeito que um ex-corretor de imóveis e o genro do Trump estão fazendo com os acordos. Quero dizer, é uma guerra na Europa, em solo europeu, e isso nos afeta diretamente. De alguma forma, precisamos conseguir voltar a participar disso. Houve propostas, nomes foram cogitados e, de qualquer forma, também descartados. Mas acho que já está havendo algum movimento, porque agora isso se tornou algo tão comum na Europa que não dá mais para continuar assim, simplesmente sem conversar com os russos. Acho que em breve haverá, espero, uma solução construtiva, seja lá quem for que a implemente no final. Senhor Fart, o senhor acompanhou Angela Merkel por mais de 10 anos. Atualmente, 83% dos alemães veem Friedrich Merz como um chanceler indigno. No final das contas, foi o instinto aguçado de Angela Merkel que a levou a manter Friedrich Merz propositalmente em segundo plano por 16 anos, porque ela sabia exatamente que ele levaria o país cegamente para o abismo. O senhor acabou de esboçar isso. Nós, alemães, boicotamos qualquer contato com Vladimir Putin. Talvez não se possa dizer assim. Eu conheço Friedrich Merz desde a época em que ele era líder da bancada. Ele me trouxe para a bancada do Bundestag em 2000. Ele foi um excelente líder da oposição e também um excelente líder da bancada. Naquela época, em 2002, houve esse chamado Acordo de Wolfratshausen. E isso foi pura política de poder, basicamente, onde então Angela Merkel disse: eu quero, claro, também liderar a bancada. Essa foi uma questão de poder político. Ela foi disputada naquela época. Friedrich Merz ficou muito frustrado, pois foi atropelado politicamente. Acho que isso acontece na política, que até pessoas boas acabam de repente em uma situação em que não tem chance de sobreviver. Agora ele é chanceler e também está em um governo difícil, então não se deve subestimar. Um chanceler só é forte quando tem uma coalizão forte, quando tem um parceiro forte, e ele não tem nada disso. E, claro, geopoliticamente está acontecendo muita coisa, assim como internamente e na política econômica também. Na Alemanha, este governo vai enfrentar bastante coisa. Ele basicamente teria que adotar uma política externa e de segurança diferente. Basicamente, não essa tomada de partido unilateral pela Ucrânia. Pode-se sim ajudar a Ucrânia, e deve-se fazer isso. É o que estamos fazendo também. Mas, por outro lado, é preciso considerar mais fortemente os interesses alemães e europeus em todo esse jogo com a Rússia. Eu gostaria simplesmente que ele também pressionasse mais e com mais força por negociações com a Rússia, e que esses antigos canais de diálogo que tínhamos sob Merkel e todos os chanceleres desde Konrad Adenauer, aliás, sejam reativados. Uma coisa não exclui a outra, não é preciso ser amigo dos russos ou se expor à acusação de estar jogando a carta russa. Todos os chanceleres fizeram isso. Eu penso, por exemplo, em Konrad Adenauer. Em 1955, 10 anos após a guerra, a Alemanha entrou para a OTAN. Adenauer prometeu 12 divisões alemãs à OTAN na primavera de 1955. Isso foi um golpe duro para a União Soviética naquela época. Mas no outono do mesmo ano, ele viajou para Moscou com uma delegação de 150 pessoas. Ele passou quase uma semana lá e estabeleceu as bases das relações entre Alemanha e Rússia. Em novembro daquele ano, os primeiros voluntários ingressaram nas Forças Armadas Alemãs. Por fim, as Forças Armadas Alemãs foram formadas. Isso tudo não se exclui.
Ou seja, Adenauer era um anticomunista convicto e certamente não era amigo dos russos. Ainda assim, ele buscou cooperação, algo sempre presente na política externa e de segurança da Alemanha. Desde o último governo da coalizão Semáforo, estamos totalmente fora. Considero isso um erro estratégico, indo contra os interesses do nosso país, contra os interesses da Alemanha. Isso está errado, isso precisa ser corrigido. Mas não sei se Friedrich Merz tem força para isso. No final das contas, porém, é uma questão política que também é muito importante. Isso não significa que se está questionando a aliança. Não é tão simples, digamos. Também não sou pacifista, nem digo que não devemos ser fortes e capazes de nos defender. Nada disso exclui o diálogo e o entendimento, nesse caso com os russos. Isso precisa moderno, sou pacifista. Não dá para continuar assim. Se continuarmos desse jeito, vamos continuar escalando e, em algum momento, vamos acabar em uma guerra. Ninguém de nós quer isso, mas essa é simplesmente a situação de impasse. No livro com Klaus von Donani, Há Paz e Pacifismo. Disponível na Amazon e já pode ser encomendado, mas ainda faltam 3 semanas para chegar ao mercado. Aborda a questão de como se faz a paz atualmente. E isso não é fácil. Acima de tudo, é preciso ter personalidades fortes para isso. Então, eu penso, por exemplo, em Ronald Reagan. Ele uma vez chamou a União Soviética, né, a antiga União Soviética, de Império do Mal. Ou seja, ele era um anticomunista convicto. Mas também investiu no fortalecimento militar dos Estados Unidos. Há muitos indícios de que a disposição para o diálogo naquela época por parte de Gorbachev também se deveu ao fato de que os Estados Unidos estavam se tornando militarmente muito fortes e cada vez mais fortes, inclusive no setor de mísseis e assim por diante. Mesmo assim, ele se encontrou com Gorbachev em Genebra. Acho que isso foi em 85 e em 88 em Governor's Island. Os dois homens acabaram com a Guerra Fria. Isso é força política, e para isso são necessárias personalidades fortes. Se você não tem isso, não encontra o caminho para sair dos conflitos com soluções razoáveis. E essa é a fraqueza da Europa no momento. Se você olhar para a Coalition of the Willing, Starmer, em Londres, ele tem os piores índices de aprovação de um primeiro-ministro, acho que dos últimos 50 anos. A França está insolvente e terá novo governo no próximo ano, isso já é certo. Macron já está praticamente fora da história. E então a situação difícil na Alemanha nesse contexto e também a nossa situação econômica complicada. Eu não vejo nenhum problema na Europa no momento, na verdade. Então é preciso, como já dizia Tucídides, os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Então temos que aceitar que os grandes e fortes homens como Donald Trump, Putin e Xi impõem fatos consumados sem nos consultar. E nós temos que conviver com isso. Essa explicação me parece forte. Políticos alemães dizem que não participaram de todas as guerras no Oriente Médio, mas suas palavras seguem ecoando na minha mente. Ramstein controla drones. Fornecemos tecnologia de precisão ao Oriente Médio, especialmente Gaza e Israel. Será que os políticos alemães acham o povo tão ingênuo? Esse também é um bom exemplo. Friedrich Merz disse que essa não é a nossa guerra, o que obviamente não é verdade, porque sentimos diariamente os impactos econômicos da guerra do Irã e vamos sentir ainda mais se essa guerra não for contida. No final das contas, se não conseguirmos sair desse conflito, se dizermos que não é nossa guerra e não estamos envolvidos, não podemos permitir que americanos operem na Alemanha. Os espanhóis, por exemplo, os austríacos, os italianos foram muito mais corajosos. Eles disseram, não, isso também não vai acontecer a partir do nosso país. Isso me falta, a consequência. Então, o que é isso, afinal? Ninguém pode mais nos levar a sério. Ou também em relação à Ucrânia. Quero dizer, nós somos o maior apoiador da Ucrânia e, ao mesmo tempo, a Procuradoria Federal está investigando o atentado à bomba no gasoduto do Mar Báltico no outono de 2022 cometido por ucranianos. Isso é um fato. Isso aconteceu supostamente ou muito provavelmente com o conhecimento da liderança militar, supostamente também com o conhecimento de Zelensky. Eu sou desse meio. Zelensky sabia disso, supostamente com o apoio da CIA. Isso está em foco agora, mas não é discutido de forma alguma na Alemanha. Nós simplesmente continuamos como o maior apoiador da Ucrânia e, ao mesmo tempo, sofremos o maior dano à infraestrutura alemã desde a fundação da República Federal. Isso não é discutido de forma alguma. Isso simplesmente é repassado para terceiros. Quero dizer, isso não é uma política sensata.
Acredito que, apesar de todo o apoio à Ucrânia contra essa agressão russa ao direito internacional, isso precisa estar na pauta. Isso precisa ser levado em consideração em algum lugar. Ainda mais porque esse prejuízo, dependendo de como se calcula, chega à casa das centenas de bilhões. Então, sim, precisamos tomar cuidado para que a Europa não seja conduzida como um boi pelo anel no nariz por Zelensky, entrando cada vez mais fundo em um conflito com os russos, o que não é do nosso interesse. Mas muitos políticos europeus, infelizmente, estão colaborando com isso, inclusive na Alemanha, e isso já é preocupante, isso é perigoso. Então, essa fraqueza política da Europa é extremamente perigosa, perigosíssima. É preciso realmente tomar cuidado para não acabar em um lugar onde você não quer estar. Nós dois elogiamos Donald Trump há um ano por seu jeito nada convencional. Atualmente, ele conduz 8 guerras simultaneamente. Ainda o chamaria de nada convencional? Ou você diria que o cara está totalmente corrompido, especialmente por causa dos aplicativos, e acabou se deixando envolver por todas essas regiões de conflito? Eu não sei. Trump é de certa forma, claro que ele é um cara maluco, mas de algum jeito ele também me fascina. Quero dizer, pelo menos ele sempre fala abertamente o que faz e como pensa, mesmo que ele seja estranho. E geopoliticamente ele também expõe totalmente os interesses. Quero dizer, quando ele disse recentemente que a Venezuela vai ser o 51º estado. Então a gente sabe do que realmente se trata esse conflito com a Venezuela no final das contas. Ou seja, não é só questão de combate ao tráfico de drogas, mas também de acesso às reservas de petróleo e de impedir que russos e chineses entrem lá e assumam o controle do governo. Por isso eles também tiraram o Maduro de lá. Tudo isso não estava em conformidade com o direito internacional. E ele mostra isso de forma muito aberta. Sou grato por isso, porque ele também mostra como as grandes potências mundiais, e eu ainda incluo a Rússia nisso, realmente agem. Os russos não têm outra intenção com a Ucrânia além da que ele tem com a Venezuela. Esse é o jogo em que estamos. Ele é bastante aberto nisso e não esconde isso com palavras bonitas como no passado, mas mostra de forma muito clara as suas ambições de poder e assim por diante. Mas ele é, claro, muito errático e também acabou se deixando envolver um pouco na guerra do Irã. Quero dizer, ele é um amigo muito próximo de Netanyahu há décadas, e do ponto de vista de Netanyahu, isso também faz sentido. Ele queria enfraquecer o último grande adversário estatal de Israel, pelo menos a ponto de não ser mais perigoso e de não poder mais apoiar o Hezbollah e o Hamas. Do ponto de vista israelense, isso faz sentido. E então ele envolveu os Estados Unidos pela segunda vez nesses ataques militares. Na primeira vez, em junho do ano passado, eu ainda achei bom, porque foi algo muito limitado, foi comunicado paralelamente com os iranianos e também não havia interesse em uma guerra longa. Considero essa segunda ação totalmente equivocada. O chefe do Estado-Maior dele, Dan Kane, também alertou sobre isso, mas é assim: os militares, quando os políticos apontam o caminho, não comentam mais ou são demitidos. O chefe do exército, com certeza, pelo que eu vi internamente, também levantou esse problema de que não há solução militar para o Irã, ou seja, usar só a força aérea não basta para a mudança de regime. Tem que entrar, mas tropas terrestres estão fora de questão. Pela topografia, pelo tamanho do país, pela disposição lá, isso teria resultado numa guerra enorme e sangrenta com centenas de milhares de mortos. Fico feliz que isso esteja fora de questão. Mas também tem a proteção do Estreito de Hormuz. Para isso, eles também teriam que ir por terra. Eles teriam que controlar militarmente pelo menos esse longo trecho costeiro do Irã. Isso não é possível militarmente, não dá. Isso é impossível. Eu acho uma pena que ele não tenha ouvido seus militares nesse caso. Ele simplesmente disse que politicamente isso trouxe alguma vantagem para ele. O lobby israelense nos Estados Unidos é forte. Ganhou pontos, mas agora recebe muitas críticas de outros lados. As consequências econômicas negativas, inclusive para os Estados Unidos, são enormes. E também para a China. Ele está agora em Pequim. Então, a China quer, de qualquer forma, acabar com isso o mais rápido possível. A China já é um fator de poder nisso, ou seja, na guerra com o Irã. A China acompanhou as negociações, inclusive em Islamabad, e já é um articulador muito forte e direcionado da política externa na China.
Espero que isso termine em breve, pelo menos temporariamente. Se o problema do Irã vai continuar, claro, o regime continua no poder. Também não é realista afirmar que queremos mudar o regime lá. Não é tão simples e não se resolve com ataques aéreos. Seria necessário montar um outro cenário militar, e isso teria sido muito custoso em vidas e demorado. Acho muito bom que Donald Trump esteja tendo dificuldades com o Irã, porque eu acho que é um Estado soberano que precisa se defender por si mesmo primeiro e que as coisas não ocorrem de forma tão precisa como na Venezuela, isso já era esperado. Também desejo mudança de regime, mas primeiro em Israel. Acho horrível o comportamento atual de Israel no Oriente Médio. 80% das pessoas em Israel apoiam essas barbaridades, indicando que a nação se radicalizou de alguma forma. Sempre penso, qual era a alternativa a Donald Trump? Kamala Harris, que talvez já tivesse invadido a Rússia há tempos, especialmente durante essas negociações de paz. Do lado dos democratas também era assim. Isso não foi visto de forma positiva, eles queriam partir para uma escalada ainda maior. Então, de certa forma, não importa para onde olhemos, há muitas vozes sedentas por guerra. Quero dizer, você escreveu o livro Será que um dia haverá paz de verdade? No Oriente Médio atualmente, estou com uma sensação muito estranha porque parece que todos querem ir para a máxima escalada. Sim, é verdade. É assim mesmo. Quero dizer, quando você vê isso no Oriente Médio, também houve outras personalidades políticas por lá. Netanyahu é certamente, de certa forma, um líder político forte, mas eu não concordo com muitas coisas que ele faz. Seus antecessores no cargo eram melhores e conseguiam fazer a paz. Por exemplo, eu penso agora que há 4 décadas escrevi minha tese de doutorado na Universidade de Tel Aviv, com orientação de um professor israelense, e estive várias vezes em Israel, também a trabalho, inclusive na chancelaria. Eu sempre me lembro, por exemplo, de Moshe Dayan, que é meu ídolo militar. Eu também o conheci pouco antes de sua morte. Ele era um general durão, realmente direto, mas depois também foi ministro das Relações Exteriores de Israel. Ele iniciou as conversas de paz de Camp David, na época entre Begin e Sadat. No final da vida, ele disse: Isso é uma declaração forte. Se você quer paz, não basta conversar com seus amigos, você precisa conversar com seu inimigo. E ele realmente colocou isso em prática. Naquela época, ele foi muito hostilizado pelo seu próprio grupo. Claro, os colegas generais o criticaram sem parar. Foi muito difícil para ele, mas conseguiu e levou até o fim. E Sadat, por exemplo, teve que pagar com a vida por isso, porque um muçulmano radical, simplesmente o matou. Depois, e outro exemplo é Yitzhak Rabin também, um militar forte, um soldado corajoso, que mais tarde se tornou primeiro-ministro de Israel. Ele falou com Arafat na época, é assim que funciona. Ambos receberam, acho eu, o Prêmio Nobel da Paz por isso, e na época deram início ao Acordo de Oslo. Ele não disse, eu não converso com um terrorista. Assim como hoje, quando dizem a Rússia é um estado terrorista, não se conversa com terroristas. Ele não fez isso. Ao contrário, ambos fizeram as pazes. E isso, para mim, é força, simplesmente. E também Yitzhak Rabin teve que pagar com a própria vida por isso. Ele foi assassinado por um extremista israelense. Por isso, sim, se você quer paz, precisa de personalidades políticas fortes, e isso não é um negócio fácil. Não basta ter políticos que vêm e vão. Em comparação com Trump, eles são mais como instrutores de dança. Eu digo, quer dizer, eu já disse isso. Eu posso imaginar que o Trump não leva os europeus a sério nesse momento. Então infelizmente é assim. Agora, claro, a guerra com o Irã é uma coisa, mas o mais importante para nós é a solução da guerra na Ucrânia. Eu acho que essa é uma tarefa muito importante, que a gente consiga isso. Eu sei que não queremos acabar em uma guerra europeia e que vamos fazer de tudo para evitar isso. Isso inclui força militar, claro, isso está certo, mas também diálogo e negociações, e esse é o grande desafio de conseguir isso agora. Também não tenho solução mágica, mas milhares de funcionários do Ministério das Relações Exteriores precisam pensar em como superar esse impasse. Para mim, não basta quando os diplomatas dizem vamos continuar assim, ajuda militar, armas, mais guerra e conflito até não dar mais. Até mesmo, recentemente, alguém falou em rendição incondicional da Rússia.
Eu pensei comigo, esse cara deve estar completamente maluco. Como é que a maior potência nuclear do mundo pode ser forçada a uma rendição incondicional? Zwingen. Como isso funcionaria simplesmente, e mesmo que fosse assim, é um Estado multinacional? Se a Federação Russa explodir politicamente, vamos ter ainda mais problemas do que já temos agora. Sério mesmo. Graças a Deus essas vozes quase não têm importância política, mas mesmo assim, a gente tem que levar isso a sério. Vamos supor que a diplomacia convencional falhe no Oriente Médio. O que está sendo discutido nos círculos militares? O senhor realmente acredita em uma arma nuclear tática que seria usada contra o Irã caso Washington e Tel Aviv cheguem ao fim da diplomacia clássica? Isso ainda não aconteceu. Acho que essa pressão também não existe. Considero o uso de armas nucleares mais provável. Eu considerei isso muito provável no final de 2022 na Ucrânia, quando os ucranianos estavam tendo muito sucesso militarmente, e não estava tão bom para os russos. Eles também não tinham planejado essa grande guerra no Donbass. Eles queriam apenas fazer uma rápida mudança de regime, instalar um governo fantoche e pronto. Isso deu errado. Isso deu errado. Foi crítico, não foi? Ou se eles fossem forçados a sair do Donbass hoje, então eles recorreriam ao nuclear. Ou seja, a doutrina nuclear dos russos também mudou com o tempo. Já falei isso no final de 2022, quando especialistas diziam que os russos só blefavam e não era sério. Agora até o New York Times comentou que estivemos à beira de uma guerra nuclear, se isso é verdade ou não. Quer dizer, ainda é um jornal, mas isso deve ser levado a sério. Então, a opção nuclear, mesmo com armas nucleares táticas, continua disponível para os russos na guerra da Ucrânia, ou seja, antes deles saírem de lá. Eles têm a região e o controle sobre a Ucrânia, também o acesso terrestre à Crimeia e o controle do Mar Negro. Isso é tão estratégico do ponto de vista russo que eles não vão sair dessa situação. Isso não vai acontecer, nenhum sucessor de Putin faria isso. Isso é parecido com a crise dos mísseis de Cuba em 62. Kennedy não podia permitir que os soviéticos, naquela época, estabelecessem presença militar em Cuba, instalassem bases de mísseis e entrassem em uma cooperação militar mais profunda. Ele teria que recorrer ao nuclear. Esse era o perigo, né? Naquela época, chegou-se a um acordo com Khrushchev, nesse acordo que acabou resultando na retirada dos mísseis americanos de médio alcance da Turquia. Eles chegaram a um acordo e conseguiram sair dessa situação. Foi uma solução sensata. E esse é basicamente o problema dos russos. Eles não conseguem sair dessa situação. E isso não é tão simples. Uma ocupação, como não sei, nós do Ocidente éramos mais de 50 países, ficamos 20 anos no Afeganistão e depois voltamos para casa. Isso dá para fazer. Isso não tem esse significado estratégico, mas os russos não conseguem sair de lá. O Mar do Sul da China tem um significado estratégico semelhante para Pequim ou Taiwan. Nunca permitiremos bases militares americanas em Taiwan, pois isso causaria a Terceira Guerra Mundial. É simples assim. Há limites geopolíticos estratégicos que não podem ser ultrapassados. Nesse livro de conversas com Klaus von Donani, Paz, como se faz, também abordamos essas questões geoestratégicas que precisam ser consideradas em segundo plano, sobre o que está realmente em jogo nesse conflito com a Ucrânia. Não se trata de neoimperialismo russo. Os russos não querem atacar a OTAN em breve e desencadear uma terceira guerra mundial. Do ponto de vista russo, isso é totalmente absurdo. Basicamente, o que eles querem é o controle, como eu disse, da Ucrânia. É mais ou menos assim. Eu já expliquei isso para amigos americanos. Imaginem que o México quisesse se tornar membro da União Eurasiática e o governo fosse amigável à Rússia e à China. Eles começariam a instalar mísseis no Rio Grande e fariam manobras navais no Golfo do México. Aí o serviço secreto russo estaria lá no México, com milhares de conselheiros militares, seja lá como for. O que vocês fariam? A resposta foi: nós invadiríamos imediatamente? Claro, é exatamente isso que os russos fizeram na Ucrânia. E isso não lhes dá o direito de fazer isso. Ainda assim, isso não está de acordo com o direito internacional, não está conforme o direito internacional, e isso não pode servir de exemplo, e ele não pode, digamos assim, ter uma sensação de vitória no final. Tudo isso está correto. Mas essas são as condições estratégicas. Os russos não podem permitir que haja um governo hostil à Rússia em Kiev. Eles não podem permitir que haja armas ocidentais na Ucrânia. Eles não podem permitir que haja adesão à OTAN e também não à União Europeia. Podemos esquecer isso. Esquecer completamente.
Mas esse é um processo de aprendizado que nós, europeus, simplesmente temos que passar agora, e é preciso tomar cuidado para não interpretar mal a situação e acabar em uma guerra com a Rússia. Então, essa é simplesmente a minha preocupação, porque a situação econômica da Europa também não está muito boa. Espera-se muito da economia de guerra e, na verdade, estão quase felizes, até mesmo na Volkswagen, por agora poderem fabricar algo diferente de carros. Sim, tudo isso é verdade. Cuidado, cuidado, cuidado. Isso não é uma opção para a Alemanha, porque em uma futura guerra estaremos bem no meio dela, e porque aquilo que queremos defender seria destruído. Esse é o ponto. E os americanos, por exemplo, estão em uma posição completamente diferente. Já era assim na última Guerra Mundial. Eles montaram uma enorme indústria de armamentos, uma economia de guerra de primeira linha na guerra contra o Japão e a Alemanha. Eles realmente se beneficiaram disso e ganharam muito dinheiro. E depois de 1945, eles puderam passar imediatamente da economia de guerra para a economia de paz. Isso foi uma grande vantagem para os Estados Unidos no final. Nos Estados Unidos, nenhum vidro de janela foi quebrado, também na Guerra Fria. Bem, é assim mesmo. Nenhum vidro de janela teria sido quebrado nos Estados Unidos se isso tivesse começado aqui na Europa, mas a Alemanha está bem no meio disso. Digo isso também sobre os mísseis de médio alcance dos Estados Unidos. Por um lado, isso é realmente uma lacuna de capacidade em relação ao sistema russo em Kaliningrado. Isso é verdade. É preciso reagir a isso. Mas é urgente também falar sobre desarmamento, assim como fizemos com a dupla decisão da OTAN. Também sou a favor de que os americanos ajam, mas eles obviamente não querem, porque esses sistemas também lhes faltam em outros lugares. E que agora se pensa em entrar nisso do lado europeu. Sim, isso não é uma má ideia. E, acima de tudo, que isso fique sob controle político da Alemanha, sem permitir que os americanos, se necessário, usem esse material a partir da Alemanha e que nós soframos as consequências. Vou dizer assim, de forma mais descontraída. No fim, é isso mesmo. Precisamos agir, conquistar o controle político e depois negociar com os russos sobre desarmamento. Algo do tipo: nós instalamos sistemas europeus se vocês também retirarem os seus de Kaliningrado. Nessa lógica de sim, então. Já tivemos boas experiências com a dupla decisão da OTAN. Assim poderíamos retomar o diálogo com os russos por esse caminho. É isso que devemos buscar. Não é só instalar por instalar. E dizer, agora estamos felizes, ou na Ucrânia não apenas fornecer armas, quando se sabe que só fornecer armas não vai mudar o rumo da guerra. Isso é tão sem sentido. Estamos entrando no 5º ano de guerra e centenas de milhares de jovens ucranianos e russos já morreram, e ainda assim alguns políticos continuam incentivando os ucranianos a resistirem até o fim. Olha, eu preciso dizer, eu conheço os ucranianos pessoalmente e eles são um povo que já está sofrendo muito com essa guerra. Então, a gente precisa sair dessa situação. Isso é o mais sensato. O senhor consideraria armas nucleares alemãs, Sr. Fart? Depender apenas do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos parece até uma ficção. Sim, é verdade. No livro Paz, Como Isso Funciona, conversei com Klaus von Donanin. Esse tema nuclear também é tratado lá. Também concordamos que esse suposto guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos sempre foi uma ficção. Isso pode ser descartado. Os Estados Unidos nunca teriam colocado sua própria existência em risco, nem mesmo durante a Guerra Fria, para salvar algum país europeu ou algo assim. Então, esse guarda-chuva era mais ficção do que realidade. E agora acreditar que poderiam nos salvar. Um guarda-chuva francês e inglês. Isso, para começar, é um guarda-chuva bem pequeno, onde a gente acaba se molhando e quem o abre continua decidindo quando vai abrir, se vai abrir e quando vai fechar. Isso não dá para contar. Se a gente continuar pensando nisso, surge também a pergunta: a Alemanha não deveria então dizer, sim, se for para fazer, que seja por conta própria? Se um dia instalarmos mísseis europeus de médio alcance aqui, que também estejam equipados com ogivas nucleares, que nós mesmos tenhamos acesso a isso, eu digo que sim, isso não deveria ser entregue a outros. Esse é o reflexo alemão. Durante toda a história do governo federal, sempre terceirizamos a segurança. Dissemos: os americanos vão cuidar disso para nós, nós participamos um pouco e depois vemos no que dá. E esses tempos definitivamente acabaram. Isso não é fácil para um país nessa situação geográfica tão arriscada, bem no meio da loucura. A Europa está diante de uma futura guerra europeia, enquanto nós somos a área de concentração de tropas, o centro logístico, e estamos altamente vulneráveis.
Isso não é fácil e para isso é preciso ter bons políticos, acima de tudo um bom exército, mas principalmente bons políticos. Senhor Fart, para concluir, 3 recomendações de ação bem concretas para obter clareza e soberania neste mundo tão agitado, caótico e fragmentado. Meu Deus, isso é muita coisa. Eu acho que a gente tem que ver que a Alemanha simplesmente tentar ativamente acabar com essa guerra na Ucrânia, levando a um cessar-fogo, que a gente ajude a Ucrânia na reconstrução. Não só que a gente a conecte à Europa, mas que permita que ela se torne membro da União Europeia. Não antes que eles tenham um acordo de paz com os russos, seja lá quando for. De jeito nenhum essa admissão precipitada como estão fazendo agora, porque temos no Tratado da UE, o artigo 42, a obrigação de assistência mútua. Se fizermos isso, vamos trazer a guerra para a Europa. Não podemos permitir isso. Também não podemos deixar que Zelensky nos conduza pelo nariz nessa situação. Às vezes tenho a impressão de que Zelensky tem mais influência na Europa do que o chanceler alemão. Isso não pode acontecer. Mas esse é o trabalho do nosso governo. Tem muita gente lá. Passei anos na Chancelaria Federal. Eles precisam fazer isso. O gabinete também aumentou de pessoas. Acho que só pode melhorar, eles só precisam agir. O Ministério das Relações Exteriores também tem essa tarefa de política externa. Temos diplomatas de alto nível, mas é claro que eles também precisam das orientações corretas de cima para que possam fazer a coisa certa. Que honra falar com o senhor. Desejo tudo de melhor para o senhor e sua família, e fico feliz que logo colocaremos em prática a conversa ao vivo que planejamos há tempos. Até breve. Se o senhor vier a Munique, podemos fazer isso. Tudo de bom?